Bom dia, um dia muito abençoado, um dia de descanso, né? Que hoje é feriado de 7 de setembro e que realmente seja um dia que nós possamos descansar e ter mais tempo para meditar, né? Para buscar a presença do Senhor para as nossas vidas. Hoje eu quero falar com vocês, né? Queremos juntos meditar numa palavra muito forte, né? Mas muito interessante, que está no livro de Marcos, capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 12 ao 21, que diz assim: a figueira seca. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais alguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles os temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca daquela doutrina, né, da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Amém? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, clamando, Pai, para que o Senhor venha, através dessa palavra, se revelar aos nossos corações, que não seja falando através da minha boca, o que vem da minha mente, mas que saia da minha boca o que vier do Teu santo altar, Senhor, para a minha vida e para a vida daqueles que ouvirem essa palavra. Assim eu oro a Ti e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amados, como toda palavra do Senhor, ela é rica, ela é poderosa, ela é muito forte, né? E ela tem muita coisa a ser dita, né? Não, e que esse tempo que a gente tem aqui seria pouco, né? Até porque eu tô com um celular que tem pouca memória, né? E então assim eu vou ter que ir falando em partes, né? Para poder realmente continuar com esse propósito. Mas hoje eu quero me ater a essa parte da figueira, né? Como é interessante, o Senhor, né, com os discípulos, passa por um local onde tem uma figueira e ele estava com fome. E aquela figueira era bonita, né? Ela era cheia de folhas, estava frondosa. E o que fez com que o Senhor parasse diante dela para procurar um fruto e não encontrou, né? E eu vejo que o Senhor se revela a mim como nós, cada um de nós sendo essa figueira, né? Porque nós temos que dar frutos, né? Nosso propósito, o meu propósito, né? O seu propósito nesse mundo, nós estamos aqui para servir ao Senhor. As demais coisas são seculares, né? O Senhor vai nos acrescentar, mas o principal objetivo nosso aqui é fazer a vontade de Deus, né? É servi-lo, né? E será que nós temos sido isso? Ou será que nós somos como essa figueira, com uma aparência bonita, cheia de folhas,
né? Mas qual tem sido, né, a nossa intimidade com Deus? Como tem sido o nosso servir diante de Deus? Será que se alguém chegar a nós em busca de um fruto espiritual, nós temos esse fruto, né? E ali, diante daquela, né, daquela improdutividade daquela figueira, Deus declara uma palavra, né, determinando que ela se secasse desde a raiz. E é certo que para darmos bons frutos, nós temos que ter boas raízes, né? As raízes, elas têm que ser profundas, né? Muitas vezes a gente começa, um exemplo, a gente está num lugar, passa por um lugar várias vezes e não percebe ali uma construção. De repente, quando a gente olha, os tapumes já foram tirados, né? E aquela construção está alta, já praticamente pronta, às vezes pronta. Mas a gente não vê todo o tempo que aquele tapume está ali, que os alicerces estão sendo fundados e eles têm que ser profundos, porque quanto maior a dimensão, né, daquela construção, maior tem que ser a profundidade do alicerce. Quanto mais frutos nós queremos produzir diante do Senhor, mais raízes nós temos que ter firmadas ali. E a raiz, ela se lança a semente e ela vai começar ali a abrir e a germinar e adentrar o solo. É escuro, muitas vezes o solo é árido, é forte, é firme, ali não tem, né, não é um solo que permite que as raízes vão com facilidade se adentrando. Ela tem que passar por um processo ali, né, justamente no período que a semente é tão pequenininha, ela exige de força ali, né, para alastrar suas raízes, para crescer, para fortificar, e tudo isso é debaixo da terra, escondido. É a nossa vida diante do Senhor no secreto, em oração, em busca, madrugadas, jejum, meditação na palavra. Quando a gente tiver essa raiz bem fortalecida, as nossas folhas vão, né, nossos troncos vão crescer, os galhos, as folhas. E aí sim, além de viçosas aos olhos de quem nos vê, elas vão ter condições de produzir bons frutos, porque elas terão boas raízes, né? Então, que essa figueira agora, a gente tem ela como nossas vidas, né? E o Senhor, infelizmente, né, aquela figueira não era uma figueira boa, frutífera, e o Senhor decretou a palavra ali, que nunca mais coma alguém fruto de ti. Palavra pesada, né? Forte. E ele prosseguiu ali e foi ao templo. E lá chegando, ele encontrou todo tipo de negociação. E quando a gente vai ao templo, a gente espera encontrar as pessoas orando, buscando ao Senhor, né? E ali ele não encontrou isso. E ele fez um limpa, né? Usando a palavra nos dias de hoje, ele fez um limpa. Mandou que cada um pegasse suas coisas, seus objetos de negociação e saísse. E desagradou ao homem isso, muitíssimo, né? Ali tinham doutores da lei, tinham escribas, tinham príncipes, e esses se irritaram. Por quê? Porque Jesus queria fazer o que realmente era para ser feito. O templo é para ser local de oração, mas aqui eu não me refiro só àquele templo de 4 paredes, onde nós vamos buscar, né, a comunhão com o corpo, e é necessário, porque é no corpo que nós encontramos o alimento, a união, né? O Senhor fala que nós temos que estar na casa dele, sim, mas nós também somos templo. E o que nós temos colocado na frente das coisas de Deus dentro do nosso templo? Que negociações nós temos feito? Ao acordar, primeiro eu corro para fazer as coisas necessárias, eu vou fazer um serviço doméstico, uma marmita, eu vou arrumar uma bolsa para ir para o trabalho, deixando de ter o meu momento com Deus? Eu saio da minha casa desesperada para o trabalho, acelerada, antes de orar a Deus e pedir clamar a Ele para que eu tenha um bom dia na presença de Deus, que Deus me dê graça, livramento, sabedoria.
Eu apresento a minha vida, a vida da minha família ao Senhor antes de sair para o meu dia de trabalho? Quais são as coisas seculares que eu tenho colocado à frente do templo, que eu tenho colocado à frente do Senhor na minha vida? Né? Porque aqueles doutores da lei depois buscavam a Deus, buscavam a Jesus para matá-lo. Por quê? Porque muitos se admiravam da doutrina de Jesus e aquilo incomodava. E às vezes é imperceptível para nós, diante da nossa correria, que nós vamos deixando as coisas do Senhor em segundo plano, deixando as coisas do Senhor de lado. E nós, são os escribas e os príncipes tentando matar a Jesus dentro de nós. Que nós estejamos também assim, vigilantes em relação a isso. E Jesus volta, depois, no final daquele dia, Jesus volta e passa por aquela mesma figueira que ele passou horas antes, e com a sua boca ele declarou que ela não fosse mais frutífera, e a figueira estava totalmente seca, da raiz até as folhas. E Pedro vê isso, assim como os discípulos ouviram quando o Senhor falou, porque tudo que o Senhor fala tem um propósito, tem início, tem meio e tem fim. A palavra do Senhor, ela não se perde no caminho. E Pedro fala, Senhor, a figueira que o Senhor falou naquela hora, está morta. Isso é para que nós vejamos que a palavra do Senhor se cumpre, e que a palavra do Senhor tem poder, e que a palavra é poderosa. Porque mais adiante nós veremos o Senhor continuando falando sobre o poder da palavra. Então que essa palavra fique hoje no nosso coração, que nós meditemos dentro do que o Senhor tem para nós hoje.